Um homem que, enquanto dava vida a heróis na tela, lutava em segredo uma batalha que poucos conseguiriam suportar. Um guerreiro tanto dentro quanto fora do set, cuja história não só redefine a grandeza, mas expõe o lado mais humano da coragem. Chadwick Boseman não era apenas o rei de Wakanda, ele era um símbolo de perseverança que viveu cada dia como se fosse uma obra-prima. E por trás desse legado extraordinário, Denzel Washington nos revela um detalhe impactante. Um gesto oculto, uma luta desconhecida e uma verdade que mudará para sempre. Como entendemos o significado da força? Revelação emocionante de Denzel Washington. O que acontece quando uma lenda do cinema revela um gesto oculto que redefine o significado da força humana? Denzel Washington, conhecido por sua presença imponente e suas interpretações icônicas, abriu uma janela para uma história que poucos conheciam. Os últimos dias de Chadwick Boseman. Foi um momento de vulnerabilidade pouco comum em Washington, que sempre manteve uma compostura admirável. No entanto, ao lembrar de Chadwick, sua voz tremeu, revelando uma conexão profundamente humana. E um respeito imenso por um homem que enfrentou o inimaginável com uma dignidade serena. Denzel falou sobre como Chadwick não só lutou contra uma doença devastadora, mas fez isso enquanto atuava. Papéis que exigiam uma força física e emocional extraordinária. Ninguém no set de Pantera Negra ou Marines Black Bottom sabia o que Chadwick estava enfrentando. Seus colegas o viam como um profissional consumado, sempre pontual, dedicado e disposto a dar 110%. Mas por trás daquela fachada impecável, havia um homem enfrentando uma batalha privada contra o câncer de cólon. Em estágio avançado. Washington descreveu como, mesmo em meio à dor e ao cansaço, Chadwick se certificou de que seu trabalho nunca fosse comprometido. Ele viveu uma vida cheia de propósito, disse Denzel, ressaltando como Chadwick usou cada momento como uma oportunidade para deixar uma marca indelével. O mais impactante não foi apenas a revelação da doença de Chadwick, mas o detalhe de como ele nunca deixou que sua luta pessoal interferisse em sua missão artística. Isso nos leva a refletir sobre o tipo de resiliência que não se aprende em um palco ou em um set, mas que se cultiva nas profundezas da alma. Mas o detalhe de como ele nunca deixou que sua luta pessoal interferisse em sua missão artística. Isso nos leva a refletir sobre o tipo de resiliência que não se aprende em um palco ou em um set, mas que se cultiva nas profundezas da alma. Chadwick não apenas interpretou heróis, ele viveu como um, carregando consigo o peso das expectativas culturais e pessoais. Isso nos leva a refletir sobre o tipo de resiliência que não se aprende em um palco ou em um set, mas que se cultiva nas profundezas da alma. Chadwick não apenas interpretou heróis, ele viveu como um, carregando consigo o peso das expectativas culturais e pessoais. Tudo isso enquanto enfrentava o imenso desafio de sua doença. Além disso, Denzel revelou um gesto significativo que reflete o caráter de Chadwick, mesmo em seus momentos mais sombrios. Chadwick continuou visitando hospitais infantis para inspirar crianças que também estavam enfrentando doenças graves. Imagine um super-herói de carne e osso entrando em uma sala de hospital. Não para atuar, mas para dar esperança. Esse fato comovente adicionou outra camada ao seu legado, mostrando que o verdadeiro heroísmo não está nas roupas que usamos, mas nas ações que tomamos quando ninguém está olhando. Segundo uma entrevista com Denzel Washington, Chadwick nunca buscou simpatia nem reconhecimento por suas ações fora das telas. Isso é consistente com a maneira como ele lidou com sua doença. Em privado e com um foco absoluto em seu trabalho e nas causas que lhe importavam. Infância e valores familiares de Chadwick Boseman. Como se forja o caráter de um homem destinado a inspirar o mundo? Para entender Chadwick Boseman, é essencial voltar no tempo e visitar as tranquilas ruas de Anderson, Carolina do Sul. Lá, no dia 29 de novembro de 1976, nasceu um menino chamado Chadwick Aaron Boseman, em uma família modesta, mas profundamente enraizada em valores de amor, perseverança e comunidade. Seus pais, Caroline e Leroy, desempenharam um papel fundamental em moldar o futuro ator e ativista. Caroline, enfermeira de profissão, trouxe um toque de compaixão e empatia para o lar. Por outro lado, Leroy, um trabalhador de fábrica com as mãos calejadas por anos de trabalho duro, ensinou aos seus filhos a importância da disciplina e da dedicação. Chadwick cresceu como o mais novo de 3 irmãos, observando e aprendendo com os mais velhos, mas sempre se destacando por sua curiosidade insaciável e sua capacidade de absorver lições de vida com uma intensidade única. A casa dos Boseman não era apenas um refúgio físico, mas um santuário de conhecimento e criatividade.
As estantes estavam cheios de livros sobre história, cultura e figuras influentes, especialmente aqueles que lutaram por justiça social e igualdade. Uma das lembranças mais significativas de Chadwick era sentar-se ao lado de sua mãe, ouvindo histórias que não só o entretinham, mas que o inspiravam a compreender o mundo e seu lugar nele. A infância de Chadwick não foi isenta de desafios, mas esses momentos só serviram para reforçar os valores que seus pais lhe ensinaram. Ele aprendeu que a justiça não é apenas um ideal, mas uma ação, que a humildade e a perseverança podem abrir portas, mesmo nos momentos mais difíceis. Esses ensinamentos formariam o núcleo de seu caráter, guiando-o em cada passo de sua vida pessoal e profissional. Um momento-chave na sua infância foi quando seu irmão mais velho, Kevin, o apresentou ao mundo das artes cênicas. Embora Chadwick se destacasse no basquete, as histórias que Kevin representava no teatro capturaram sua imaginação, de uma maneira que nenhum outro esporte conseguiria. A paixão por narrativas de justiça, incutida em casa, começou a ganhar forma em suas primeiras tentativas de escrever e atuar. Anderson, Carolina do Sul, presta homenagem a Chadwick Boseman com um mural que celebra seu legado como um exemplo a ser seguido pelas futuras gerações. Este mural no chão honra seu sucesso em Hollywood, mas também suas raízes. Em uma pequena comunidade que moldou o homem que o mundo passou a admirar. A inspiração de Malcolm X e a paixão pela justiça. O que pode mudar para sempre a visão de mundo de uma criança de 12 anos? Para Chadwick Boseman, foi um livro que ele encontrou em casa, a autobiografia de Malcolm X. Este texto, cuidadosamente protegido por seu irmão mais velho, não era apenas mais uma biografia na estante. Era uma janela para as lutas e triunfos de um homem que enfrentou as injustiças raciais com uma determinação feroz. Desde o momento em que Chadwick abriu as páginas daquele livro, algo mudou dentro dele. As palavras de Malcolm X ressoaram profundamente, plantando em sua jovem mente as sementes de um compromisso de vida com a justiça social. Não se tratava apenas de aprender sobre as lutas do passado. Para Chadwick, era um chamado à ação. Um convite para usar seus talentos para dar voz àqueles cujas histórias muitas vezes ficavam nas sombras. Esse compromisso se refletiu em seus primeiros escritos e atuações. Chadwick entendeu que as histórias não são apenas entretenimento, mas ferramentas poderosas para inspirar e provocar mudanças. Malcolm X se tornou uma figura recorrente em suas reflexões e projetos criativos, servindo como um lembrete constante de que a luta pela justiça nunca é em vão. Além de inspirá-lo como artista, o legado de Malcolm X ajudou Chadwick a moldar sua identidade como homem. Em um mundo que muitas vezes subestima as comunidades marginalizadas, ele se comprometeu a celebrar a excelência negra em tudo o que fazia. Seu foco não era apenas representar histórias, mas fazê-lo com integridade, autenticidade e um profundo respeito pelas pessoas que essas histórias representam. Chadwick Boseman mencionou em entrevistas como a autobiografia de Malcolm X influenciou sua decisão de escolher papéis com significado cultural e social, como seu trabalho em 42 e Pantera Negra. Para ele, cada personagem era uma oportunidade de continuar o legado de figuras como Malcolm X, levando suas mensagens a novas audiências. Interesse pelas artes e pelo esporte na sua juventude. Pode um espírito competitivo conviver com uma mente artística? Para Chadwick Boseman, a resposta sempre foi um sonoro sim. Sim. Desde muito jovem, ele mostrou um talento inato para as artes e uma paixão pelo esporte. Dois mundos que pareciam opostos, mas que ele conseguiu entrelaçar com maestria. Nas ruas de Anderson, Carolina do Sul, Chadwick se destacava tanto com uma bola de basquete quanto com um pincel na mão. Enquanto algumas crianças sonhavam em fazer cestas na NBA, Chadwick alternava seus sonhos entre as quadras e a tela. O basquete era sua fuga física, uma forma de canalizar sua energia e alimentar seu espírito competitivo. No entanto, as artes o chamavam com uma intensidade diferente. Desde o desenho e a pintura até a escultura, cada criação era uma janela para o mundo interior de um menino que observava e analisava seu entorno. Com olhos inquisitivos, Chadwick não via essas atividades como passatempos separados, mas sim como facetas complementares de uma mesma paixão: contar histórias. Esse equilíbrio entre o físico e o artístico não passou despercebido para seus pais, que o incentivaram a explorar ambas as áreas. Sua mãe, Caroline, costumava dizer a ele que nunca deveria se sentir limitado por uma única habilidade.
que seu verdadeiro talento era sua capacidade de se conectar com as pessoas através de múltiplas formas de expressão. Esse conselho o guiaria mais adiante em sua vida, especialmente quando teve que escolher entre seguir uma carreira nos esportes ou nas artes. Um momento decisivo na sua juventude chegou quando ele escreveu sua primeira peça de teatro. Inspirado pelo seu entorno e pelo desejo de compreender o mundo, ele criou uma narrativa que refletia as complexidades da vida na sua comunidade. Foi nesse processo que ele descobriu que, embora amasse o basquete, sua verdadeira paixão era a da vida. Estava em criar mundos e personagens que pudessem inspirar e mover os outros. Na adolescência, Chadwick fez parte de um time de basquete que ganhou vários torneios locais. Apesar do seu sucesso na quadra, ele decidiu não seguir uma carreira esportiva para se dedicar às artes, demonstrando que seu amor pela narrativa sempre esteve acima de tudo. Mentoria de Kevin Bozema. No teatro, quem inspira é quem inspira. Para Chadwick Bozema, essa figura foi seu irmão mais velho, Kevin. Enquanto Chadwick explorava seus talentos, Kevin já estava imerso no mundo do teatro e da dança. Sua dedicação e paixão pelas artes não apenas impressionaram o jovem Chadwick, mas também despertaram nele um desejo profundo de seguir seus passos e, eventualmente, de traçar seu próprio caminho no palco. Kevin, conhecido por seu talento como dançarino e coreógrafo, era uma fonte constante de inspiração. Chadwick costumava acompanhar sua mãe nas apresentações do Kevin, sentado na parte de trás do teatro, observando com admiração como uma história ganhava vida diante de seus olhos. Não era apenas o espetáculo que o fascinava, mas a magia atrás das cortinas. A dedicação, o esforço e o compromisso que seu irmão colocava em cada apresentação. Essas experiências alimentaram em Chadwick um amor pelas narrativas e pelo poder transformador do teatro. Kevin não foi apenas um modelo a seguir, mas também um mentor. Compartilhava conselhos, ensinava técnicas e o incentivava a explorar sua criatividade sem medo. Sob a orientação de seu irmão, Chadwick começou a participar de pequenas produções escolares e comunitárias, descobrindo que o teatro não só lhe permitia se expressar, mas também conectar profundamente com os outros. A relação entre os irmãos Bozema transcendeu o familiar para se tornar uma colaboração artística. Kevin via em Chadwick um potencial extraordinário e o incentivava a nunca se conformar, a buscar sempre excelência em tudo o que fazia. Esse vínculo se tornaria um dos pilares do sucesso de Chadwick, mostrando que até os heróis precisam de alguém que acredite neles. Kevin Bozema continuou sua carreira nas artes cênicas, tornando-se um dançarino reconhecido internacionalmente. Em várias entrevistas, Kevin mencionou como Chadwick superou suas próprias expectativas, levando a narrativa familiar a um nível que ninguém em sua comunidade havia imaginado. Impacto do assassinato de um amigo próximo. O que pode fazer um jovem quando a tragédia irrompe em sua vida de maneira devastadora? Para Chadwick Bozema, a perda de um amigo próximo na adolescência marcou um ponto de virada em seu caminho. Ele era um jovem do ensino médio quando um amigo seu foi assassinado. Uma tragédia que abalou profundamente seu mundo. Em vez de se deixar consumir pela dor, Chadwick canalizou suas emoções através da escrita, dando forma à sua primeira peça teatral, intitulada Crossroads. Esse foi o início de uma jornada em que a arte não seria apenas um refúgio, mas também uma ferramenta para explorar as complexidades da vida e da condição humana. A peça não era apenas uma atividade escolar, era uma declaração de intenções. Chadwick compreendeu que as palavras tinham o poder de curar, de dar sentido ao caos e de gerar empatia em quem as ouvia. Em Crossroads, ele contou uma história que refletia o impacto da violência e da perda, mostrando uma maturidade emocional incomum para sua idade. A peça foi bem recebida em sua comunidade e representou um momento crucial em sua vida, confirmando a ele que tinha um dom para dar voz às experiências que outros preferiam ignorar. Esse acontecimento também reforçou seu compromisso com a justiça social. A violência que acabou com a vida de seu amigo não era um caso isolado. Fazia parte de um problema sistêmico que Chadwick sabia que precisava abordar de alguma forma. Sua obra foi uma primeira resposta, mas também um prelúdio dos projetos maiores que ele empreenderia no futuro. Como ator, escritor e defensor da representação autêntica no cinema e no teatro, Chadwick Bozema escreveu Crossroads aos 17 anos e também dirigiu sua apresentação na escola secundária.
Esse esforço marcou seu primeiro passo oficial rumo a uma carreira na narrativa e estabeleceu as bases para seu enfoque na arte. Como uma forma de ativismo, Universidade, Howard e a influência de Felicia Rashad. Como uma instituição pode transformar a vida de um jovem com grandes sonhos? Para Chadwick Boseman, a Universidade Howard foi muito mais do que um lugar de aprendizado. Foi um lugar onde seus talentos floresceram e onde ele encontrou mentores que mudariam sua vida. Entre eles, a atriz e diretora Felicia Rashad, conhecida por seu papel em The Cosby Show, desempenhou um papel fundamental em moldar sua visão artística e profissional. Chadwick chegou a Howard com a intenção de se especializar em direção teatral, atraído pela possibilidade de entender todos os aspectos da narrativa cênica. Durante seus anos lá, ele se destacou não só pelo seu talento, mas também pela sua ética de trabalho e pela sua paixão por contar histórias significativas. Foi nesse ambiente que ele conheceu Felicia Rashad, que não só o inspirou com sua experiência e sabedoria, mas também o apoiou ativamente em seu desenvolvimento artístico. Rashad reconheceu em Chadwick um talento especial e se tornou uma mentora próxima. Não se limitou a dar conselhos. Ele abriu portas que de outra forma estariam fechadas. Quando Chadwick e outros estudantes de Howard foram aceitos em um prestigiado programa de verão na Academia Britânica de Atuação Dramática em Oxford, Rashad mobilizou recursos para garantir que eles pudessem participar, pedindo até apoio financeiro de colegas de Hollywood, como Denzel Washington. A influência de Rashad não só foi fundamental na formação de Chadwick como artista, mas também no seu compromisso com a excelência. Sob sua orientação, ele desenvolveu um estilo que combinava a autenticidade emocional com um enfoque meticuloso nos detalhes. Essa experiência em Howard marcou o início de uma carreira construída sobre uma base sólida de habilidades, valores e competências, e conexões significativas. Em uma entrevista, Chadwick mencionou que Felicia Rashad não só foi uma mentora, mas também uma figura materna durante seus anos em Howard. Ele a descreveu como alguém que não aceitava desculpas e sempre exigia o melhor de seus alunos. Uma filosofia que ele adotou em sua vida profissional. Denzel Washington financia sua educação em Oxford. Como pode um gesto de generosidade mudar o destino de um artista? Para Chadwick Boseman, esse momento chegou graças à intervenção de Denzel Washington, que, sem buscar reconhecimento, decidiu financiar a participação de Chadwick e outros estudantes em um prestigiado programa de atuação na Academia Britânica de Atuação Dramática em Oxford. Esse gesto não só transformou a vida de Chadwick, mas também reforçou seu compromisso com as artes e com usar sua plataforma para inspirar outros. Tudo começou quando Felicia Rashad, mentora de Chadwick, viu nele e em seus colegas um potencial que precisava ser desenvolvido em nível internacional. No entanto, a possibilidade de estudar em Oxford parecia um sonho inalcançável devido às limitações financeiras dos estudantes. Rashad, decidida a não permitir que o talento fosse interrompido por falta de recursos, contatou Denzel Washington, que imediatamente concordou em cobrir os custos do programa de forma discreta e sem anunciar publicamente. Para Chadwick, esse ato de generosidade não foi apenas um alívio financeiro, mas sim um lembrete de que grandes oportunidades vêm acompanhadas de uma grande responsabilidade. Ele aproveitou ao máximo seu tempo em Oxford, estudando com alguns dos melhores da área e se imergindo nas ricas tradições do teatro britânico. Essa experiência ampliou seus horizontes e solidificou sua visão como artista, preparando-o para uma carreira que equilibraria o entretenimento com um profundo compromisso social. Anos depois, durante um evento público, Chadwick teve a oportunidade de agradecer a Denzel pessoalmente, revelando ao mundo esse ato de generosidade. Foi um momento emocionante que mostrou como uma figura estabelecida em Hollywood influenciou diretamente a formação de uma nova geração de artistas comprometidos. Durante seu discurso de agradecimento no Prêmio AF, Chadwick Boseman descreveu Denzel Washington como um anjo em sua vida, mencionando que, sem esse apoio, ele não teria tido as ferramentas necessárias para interpretar papéis como o de T'Challa em Pantera Negra. Começos difíceis em Nova York. Como um jovem artista enfrenta isso? O peso das expectativas em uma cidade que não perdoa. Para Chadwick Boseman, Nova York foi um campo de provas tanto para seu talento quanto para sua resiliência. Recém-formado da universidade, Howard chegou na Grande Maçã com grandes sonhos e uma mala cheia de roteiros e projetos próprios.
No entanto, a cidade não ofereceu um caminho fácil. No começo, Chadwick enfrentou uma avalanche de rejeições. As audições eram desanimadoras e os papéis oferecidos costumavam ser pequenos e sem o peso narrativo que ele desejava. Apesar dessas dificuldades, Chadwick não se desanimou. Usou cada rejeição como uma lição, aprimorando suas habilidades e adaptando sua abordagem para se manter fiel à sua visão artística. Durante esse tempo, ele não só buscou trabalho como ator, mas também se dedicou a escrever e dirigir peças de teatro. Isso lhe permitiu criar seu próprio espaço dentro da indústria, sem depender exclusivamente das oportunidades que outros lhe ofereciam. Obras como Hieroglyphic Graffiti começaram a ganhar reconhecimento no circuito teatral, se destacando por sua profundidade temática e seu compromisso com as experiências afro-americanas. Embora a vida em Nova York fosse um desafio do ponto de vista econômico, Chadwick encontrava formas criativas de se manter à tona, desde trabalhos temporários até colaborações artísticas com amigos. Ele se mantinha focado em seu objetivo, se tornar um contador de histórias autênticas que pudessem ressoar nas audiências. Seu tempo em Nova York não só fortaleceu sua ética de trabalho, mas também lhe ensinou a importância da paciência e da perseverança em uma indústria altamente competitiva. Enquanto morava em Nova York, Chadwick também trabalhou como instrutor de teatro para jovens na Harlem Children's Zone. Ensinar os outros se tornou uma maneira de se manter conectado com suas raízes e devolver algo à comunidade enquanto perseguia seus sonhos. Sucesso inicial com The Express. O que significa dar o primeiro passo em direção ao reconhecimento em uma indústria implacável. Para Chadwick Boseman, esse momento chegou com sua participação no filme The Express de 2008, um drama biográfico que conta a história de Ernie Davis, o primeiro jogador afro-americano a ganhar o troféu Heisman. Embora Chadwick tenha interpretado um papel secundário como Floyd Little, sua atuação deixou uma impressão duradoura nos críticos e o público, marcando um marco importante em sua carreira. Em The Express, Chadwick demonstrou sua capacidade de trazer uma profundidade emocional significativa a um personagem que, embora não fosse o protagonista, desempenhava um papel crucial na narrativa. Sua interpretação de Floyd Little mostrou um atleta comprometido com seu time e sua comunidade. Um eco dos valores que Chadwick defendia em sua própria vida. Esse papel permitiu a Boseman começar a se posicionar como um ator capaz de dar vida a histórias com peso cultural e social. O que tornou The Express tão especial para Chadwick foi a conexão pessoal que ele sentia com a mensagem do filme. A história de superar barreiras raciais e lutar pela igualdade ressoou profundamente nele. Embora ele ainda não tivesse alcançado a fama, esse projeto foi um passo significativo que o levou a ser considerado para papéis mais importantes no futuro. Além de seu impacto profissional, trabalhar em The Express deu a Chadwick a oportunidade de colaborar com uma equipe criativa e diversa, aprendendo mais sobre a indústria e como atuar dentro dela. A experiência reforçou seu compromisso de escolher projetos que tivessem um impacto além do entretenimento, algo que se tornaria uma constante em sua carreira. Transformação. Em Jack Robinson com 42. Como um ator se prepara para interpretar uma lenda? Para Chadwick Boseman, o papel de Jack Robinson no filme 42 foi uma oportunidade transformadora, tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal. Interpretar o primeiro jogador afro-americano a quebrar a barreira racial nas grandes ligas de beisebol não era apenas um trabalho, era uma responsabilidade que ele assumiu com seriedade e compromisso. O filme 42 contava a história de como Robinson enfrentou o racismo institucionalizado com dignidade e perseverança. E Chadwick incorporou esse espírito com autenticidade e profundidade. Sua atuação foi amplamente elogiada, não só por capturar os gestos e a postura do jogador, mas por transmitir a força interna e a vulnerabilidade que definiram Robinson. Esse papel foi um ponto de virada na sua carreira, colocando-o no radar de Hollywood e consolidando-o como um ator capaz de protagonizar grandes produções. A preparação para esse papel foi intensa. Chadwick passou meses treinando fisicamente para garantir que pudesse lidar com as exigências de interpretar um atleta profissional. Ele também pesquisou meticulosamente a vida de Robinson, estudando sua forma de falar, seu jeito de se mover e como enfrentava as adversidades. Para Chadwick, não se tratava apenas de atuar, mas sim de honrar o legado de um homem que abriu portas para gerações futuras. A experiência de 42 também reforçou a conexão de Chadwick com o ativismo social. Ver o impacto que a história de Robinson teve nas audiências o motivou a continuar escolhendo
projetos que abordassem temas de relevância cultural e social. 42. Não só mudou sua carreira. Deu a ele uma plataforma para amplificar as histórias que importam. Retrato de James Brown, em Get On Up. Como você incorpora a energia explosiva de uma lenda da música. Em Get On Up 2004, Chadwick Boseman aceitou o desafio de interpretar o icônico James Brown, o padrinho do soul. Esse papel foi um testemunho da sua versatilidade como ator e da sua capacidade de se transformar completamente em seus personagens, desde os movimentos enérgicos até a complexidade emocional. Chadwick se mergulhou completamente na vida de Brown, oferecendo uma atuação que impressionou tanto os críticos quanto o público. A preparação para esse papel foi um dos maiores desafios na carreira de Chadwick. Passou meses aprendendo os movimentos característicos de James Brown, trabalhando com coreógrafos para aperfeiçoar cada detalhe de suas performances no palco. Ele também estudou as gravações de entrevistas e apresentações de Brown para capturar sua cadência vocal e sua atitude desafiadora. Mais além da superfície, Chadwick se aprofundou na psicologia de Brown, explorando os altos e baixos de sua vida pessoal e profissional. O filme não era apenas uma biografia. Foi uma viagem emocional pela vida de um homem que redefiniu a música e a cultura popular. Chadwick conseguiu mostrar tanto a genialidade de Brown quanto as lutas internas que ele enfrentou ao longo de sua vida. Foi uma atuação que demonstrou seu alcance como ator e sua capacidade de assumir papéis desafiadores e complexos. Para as cenas musicais em Get On Up, Chadwick Boseman gravou algumas de suas próprias vozes em vez de sincronizar com as gravações originais. Isso adicionou um nível extra de autenticidade à sua interpretação e mostrou sua dedicação ao papel. O impacto cultural da Pantera Negra. O que acontece quando um herói de ficção transcende as telas para se tornar um ícone cultural? A estreia de Pantera Negra em 2018 marcou um ponto de virada na história do cinema. E Chadwick Boseman, como Rei T'Challa, foi o coração e a alma dessa revolução cultural. Além de ser um filme de super-heróis, Pantera Negra se tornou um símbolo de representação e empoderamento, ressonando profundamente em audiências de todo o mundo. Para Chadwick, interpretar T'Challa não era apenas um trabalho, era uma missão. Ele entendeu que esse personagem não representava apenas Wakanda, uma nação fictícia de riqueza e tecnologia avançadas, mas também refletia as aspirações e a dignidade da diáspora africana. Chadwick se mergulhou completamente no personagem, trazendo uma mistura de autoridade, vulnerabilidade e humanidade que fez de T'Challa um líder autêntico e admirável. O impacto cultural de Pantera Negra foi monumental. O filme quebrou recordes de bilheteira e gerou um movimento global que celebrava a excelência negra na tela grande. Wakanda se tornou um emblema do que a África poderia ter sido sem a colonização. E T'Challa personificava os ideais de liderança e justiça. Chadwick entendeu essa responsabilidade e trabalhou incansavelmente para garantir que a representação fosse autêntica. Ele insistiu que os atores usassem sotaques africanos e participou ativamente das discussões sobre como deveria ser construído o mundo de Wakanda. Além disso, Pantera Negra serviu como uma plataforma para que Chadwick promovesse a importância da representação na mídia. Em entrevistas, ele falou abertamente sobre como esse filme era um triunfo, não apenas para ele, mas para as gerações de jovens que finalmente podiam se ver refletidos em um herói poderoso e respeitado. O impacto foi sentido além do cinema, com um aumento no interesse pela cultura africana, da moda até a música. O sucesso do filme também quebrou estereótipos em Hollywood, mostrando que filmes protagonizados por um elenco majoritariamente negro podiam ser rentáveis e culturalmente significativos. Chadwick não só liderou essa mudança, mas também o personificou com seu carisma e seu profundo compromisso com a arte. Finalmente, após a estreia de Pantera Negra, o traje original de T'Challa foi doado ao Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian, destacando sua relevância cultural e seu impacto na história moderna.